E eis que hoje amanheceu o dia, segunda-feira, e aí a Folha estampa na capa, a Folha. Lula pediu para Odebrecht fazer uma obra em Cuba. E aí, que surpresa, Lula, Odebrecht, Cuba. Em 2019, tanta coisa acontecendo, o governo Bolsonaro aí acabando com o país, eles vão falar de Cuba e Odebrecht. Tá, vamos ler. A gente aqui não é gado bolsominion, não. A gente lê antes de comentar. A gente vai ver, né? Tem alguma coisa errada ou não tem? E a entrevista, o Odebrecht inocentou o Lula de tudo. Só que o título da Folha dá a entender o oposto. Então, eu vou falar disso. Mas se você é contra o Bolsonaro, se você é pró-Lula, se inscreve no canal. É de graça. De graça. Só clicar em inscrever. 1 segundo. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos, 55%, 60%, não são inscritas no canal. Se todo mundo se inscreveu, se metade se inscrever, o canal cresce, a esquerda cresce. Também se inscreve nos outros canais de esquerda. É de graça e não demora 1 segundo e você ajuda a oposição ao Bolsonaro e ajuda a esquerda a se fortalecer. Então, se inscreve. Agora vamos falar da matéria da Folha e ligar isso com a Lava Jato. É importante. A Folha fez uma entrevista com o Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht é um criminoso, réu confesso. Eu posso chamar ele de criminoso porque ele foi condenado e ele confessou. Ele não negou, ele confessou a maioria dos crimes. Confessou que pagou propina a dezenas, centenas de parlamentares, ministros, gente até fora do Brasil. Confessou tudo. Fez delação premiada, tudo mais. Ele foi condenado a mais de 70 anos de prisão, mas ele ficou menos de 2 anos preso. E a Lava Jato ainda devolveu para ele boa parte do dinheiro que ele conseguiu na base da corrupção ou não importa. Conseguiu, que ele ficou bilionário, Lava Jato devolveu para ele o dinheiro. Ele é um dos caras que o crime para ele compensou e muito, graças ao Sérgio Moro. Pois bem, o Odebrecht foi dar entrevista para a Folha. Tinha uma parte da esquerda nos últimos meses que estava assim, gostando muito da Folha. Aí vocês veem, é bom que a Folha faça isso para que vocês vejam em quem confiar e em quem não confiar. Teve até gente babaca que estava fazendo campanha, vamos assinar a Folha todo mundo, porque a Folha está criticando o Bolsonaro. É engraçado que tem vários canais de esquerda, tem o Intercept, a revista Fórum, o DCM, tem vários, que fazem jornalismo. Eu não sou jornalista, mas também dá para contribuir com o meu canal. E ninguém fazia campanha para assinar. E todo mundo de esquerda contra o Bolsonaro, e aí fizeram para a Folha. Pois bem, a Folha faz essa matéria e coloca um título escandaloso. Pô, o Lula pediu para o Odebrecht fazer uma obra em Cuba. Vamos lá ler a entrevista. O Odebrecht, ele inocenta o Lula de tudo. O Odebrecht, ele diz, em determinado momento, ele fala qual era o esquema do Lula. E eu falei isso aqui num vídeo faz uns 2 meses. Qual era o esquema do Lula? Um esquema completamente legal, um esquema que todos os presidentes deveriam ter. O Lula ia para outros países, ele vendia o Brasil, falava o Brasil é bom, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, o Brasil tem grandes empresas, levava empresários, puxava pela mão o empresário e falava, vem cá, tá aqui, ó, apresentava para os governantes de outros países e dizia, façam negócios. Quando os outros países, geralmente países de terceiro mundo, porque são países que não têm muita tecnologia, eles queriam fazer um negócio, eles precisavam do quê? De um financiamento. Aí a empresa brasileira ia lá, ia para o BNDES e falava, ó, BNDES, você financia a obra, a gente faz a obra, a gente recebe do outro país e a gente paga a obra. Nunca houve calote. O Brasil sempre lucrou muito. A condição era, todos os empregos têm que ser gerados no Brasil, todas as peças, tudo que for produzido tem que ser produzido no Brasil, aí manda para fora, ou seja, gerava centenas de milhares de empregos. Foi assim que o Lula e a Dilma conseguiram chegar no menor nível de desemprego da história. Gerava centenas de milhares de empregos no Brasil, o outro país ficava feliz, o Brasil ficava feliz, as empresas brasileiras lucravam, dezenas, centenas de empresas lucravam, todo mundo bem e os países pagavam. Se não pagasse, não tinha problema, porque sempre tinha seguro nos empréstimos. Todos os empréstimos tinham seguro. O BNDES nunca correu nem 1% de risco, tinha seguro. Pois bem, o que aconteceu? Veio a Lava Jato, e o Odebrecht fala isso. Veio a Lava Jato, o que aconteceu? O Odebrecht não conseguia mais cobrar os outros países, ir lá na Angola, na Venezuela, em qualquer país, falar, paga, eu fiz a obra, agora paga. Porque eles falavam, vocês são corruptos, a gente não vai pagar para vocês, dane-se. E aí começaram a dar calote no Brasil. E aí tem seguro, o Brasil não perdeu nada. Mas começou o calote por conta do que a Lava Jato fez. E o Odebrecht fala isso. E o Odebrecht, ele mostra o ressentimento que ele tem com o que a Lava Jato fez contra o Brasil. Ele é um criminoso
confesso, mas ele fala, ó, Lava Jato acabou com a indústria brasileira. Foram milhares, centenas de milhares de empregos perdidos, centenas de milhares de famílias que tinham um sustento, que estavam crescendo, que estavam desenvolvendo suas vidas e hoje estão todos no alento, desalentadas porque perderam empregos. E aí, imagina as empresas que contratavam também no Odebrecht, também tinham mais milhares de funcionários, aí os que contratavam deles, aí comércios locais e tudo mais. Aí você vê que o país entra em declínio, entra em crise, graças à Lava Jato. E aí o repórter da Folha pergunta sobre o BNDES e ele diz, nunca teve superfaturamento nenhum de nada do BNDES. Aí fala, mas os juros não eram baixos demais? Ele fala, mas o BNDES entrega sempre empréstimos com juros mais baixos, porque os juros dos bancos do Brasil, o Bradesco, Brasil, qualquer banco no Brasil, são de 20% ao ano. É impossível, não tem como concorrer com empresas do exterior. O repórter até pergunta, então por que vocês não pediam empréstimo no exterior? Ele falava, porque aí as peças e todo o maquinário e todos os empregos seriam gerados no outro país, porque nenhum país ia aceitar emprestar bilhões sem que gerasse os empregos lá. Então a gente fazia no Brasil. Ele inocentou o Lula de absolutamente tudo. E aí em um ponto da entrevista ele diz, o Lula nunca pediu nada. Inocentou. Exceto uma vez, ele foi em Cuba, ele falou, a estrada está toda destruída, vocês podiam fazer uma obra aqui. Para a estrada, o BNDES financia, tudo mais, o governo cubano paga, nenhuma corrupção, o governo cubano paga. Aí ele falou que ele foi lá, mas um furacão destruiu o país inteiro. Aí ele falou, o governo cubano queria casas. Aí ele falou, nós, a Odebrecht, os especialistas, pensamos, é melhor fazer um porto aqui. O Brasil não teve um centavo de prejuízo com o porto de Mariel. Melhor fazer um porto aqui porque gera lucro para Cuba e Cuba vai ter mais dinheiro para pagar o empréstimo depois, para pagar a Odebrecht então a Odebrecht pagou o empréstimo. O governo falou, ótimo, construíram um porto. Só o Porto de Mariel gerou 450 mil empregos no Brasil. Só o Porto de Mariel. 450 mil empregos diretos. Agora, quantos empregos indiretos não gerou? Porque são 450 mil famílias que tinham alguém ali ganhando um salário e aí sustentava comércios, pequenos comércios, era gente que ia no restaurante, que tinha dinheiro para ir para o cinema, tinha dinheiro para comprar carne e depois, graças à Lava Jato, não tem mais. Ele até falou, se fosse antes da Lava Jato e a Odebrecht tivesse assim, o poder de influência que tem, nós mostraríamos, sem corrupção nenhuma, que o Mais Médicos não poderia acabar, porque o Brasil pagava o governo cubano e esse tipo de dinheiro ajudava a Cuba a pagar as obras e gerar mais outros empregos no Brasil. Então era bom para todo mundo, para o pessoal do Brasil que tinha médicos, era bom para Cuba que ganhava dinheiro, e aí Cuba fazia obras no país e pagava o Brasil gerando centenas de milhares de empregos no Brasil. Girava. O Bolsonaro assumiu e acabou com os Mais Médicos. Cuba perdeu uma fonte de financiamento e não tem dinheiro para pagar o empréstimo. Aí Cuba dá o calote, tem seguro, o Brasil não perde nada. Mas os bolsominions vêm com aquelas notícias de Cuba tá dando calote. Tá. Agora, lembra do Odebrecht? Foi o Marcelo Odebrecht que deu entrevista. O Marcelo Odebrecht, ele tinha uma planilha da Odebrecht. Lembra da planilha da Odebrecht? Essa planilha, acusaram tanto o Lula de receber propina. O Odebrecht, na época que ele ainda estava preso e ele não tinha chance de sair da prisão, ele foi obrigado a delatar o Lula. Ele até fez uma delação, você vê a cara dele no vídeo que ele está contrariado. Ele falou que tinha pago para o Lula, acho que 11 ou 13 milhões numa pasta. E parece que ele fez de propósito, porque não cabe 11 milhões numa pasta. Quem viu as malas do Gedel viu quanto dinheiro são 51 milhões de reais. Ele falou que em uma pasta ele deu 11 milhões para o Lula, ou foram 13, não lembro. E aí, essa delação não foi para frente por falta de provas, obviamente, era mentira dele. Mas essa planilha do Odebrecht, que tanto falaram, está em posse da Lava Jato. Um juiz de Brasília, imparcial, veja como é, faz menos de 2 semanas, ele assinou, o juiz imparcial assinou, depois o STF assinou, que, eu não lembro se foi o STF ou o STJ, que a Lava Jato tem que dar essa planilha, acesso a essa planilha para os advogados do Lula. Porque o Lula está sendo acusado de várias coisas na justiça e ele não sabe do que está sendo acusado. No triplex, no sítio de Atibaia e outras coisas, ele não sabe do que está sendo acusado porque ele não tem acesso às delações. Os procuradores da Lava Jato ficaram desesperados e eles não querem
dar a planilha para os advogados do Lula, dar esse acesso aos advogados do Lula. Eles fizeram uma série de requisitos à justiça para poderem dar acesso aos advogados do Lula. Por quê? Porque aí entra a fraude processual. Eles mentiram para condenar o Lula no triplex, para condenar o Lula no sítio de Atibaia, para fazer outras denúncias contra o Lula, eles mentiram. E a planilha do Odebrecht prova, de uma vez por todas, que tinha mentira ali, que provavelmente não tem o nome do Lula ali. Eles não querem dar acesso aos advogados do Lula essa planilha de jeito nenhum. Eles não querem que os advogados do Lula saibam que tem na planilha do Odebrecht. Aí é muito suspeito, porque se você está acusando alguém de receber dinheiro, propina, de uma empresa, e a prova está aqui, ó, tem a planilha da empresa que está mostrando que você recebeu tanto, tanto e tanto. Por que você não mostra a prova para os advogados, para eles saberem do que estão sendo acusados? A não ser que você não tenha a prova. A não ser que você esteja em conluio com o juiz e o juiz já vai condenar mesmo sem provas, como o caso do Sérgio Moro, como o caso da juíza da Cupi e Cola. Aliás, a Cupi e Cola, eu estava lendo hoje sobre o Dário Messer, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ela também está envolvida, tá todo mundo ali no mesmo conluio. Pois bem, a Lava Jato está desesperada porque o Lula vai ter as provas de que foi uma fraude processual contra ele. O Odebrecht inocentou o Lula. E a Folha fez hoje canalice. O que a Folha fez hoje foi canalice. Pegaram uma entrevista que o título podia ser Odebrecht inocenta Lula. Fim, acabou. Era um título extremamente correto. E, não, mas a gente quer ser imparcial. Tá, podia ser qualquer outro título. Que o Odebrecht inocentou o Lula em absolutamente tudo. A única coisa que ele falou foi, o Lula uma vez pediu para fazer uma obra lá em Cuba. Foi a única coisa que foi ele que pediu para fazer, mas Cuba ia pagar. Cuba pagou. Então, não tem como não chamar isso de canalha. Jornalismo canalha golpista da Folha. O mesmo jornalixo de péssimo nível que a Folha sempre fez e fazia nos tempos do PT. Então, para quem fazia a campanha, vamos assinar a Folha, aqui, babacas, a Folha é golpista, sempre foi e sempre vai ser. Eu às vezes penso que devia ser igual naquele filme Bastardos Inglórios. Para quem não viu o filme, no começo do filme tem um cara que era nazista, eles tatuam o símbolo nazista na testa do cara. Por quê? Porque uma vez nazista, sempre nazista. Não existe ex-nazista. Era, uma vez, sempre será. A Folha, uma vez golpista, sempre golpista. Não confiem. Só porque a Folha está contra o Bolsonaro às vezes, no quesito econômico está com o Bolsonaro. A Folha omitiu que o Financial Times, o jornal de economia mais famoso do mundo, disse que os dados do IBGE sobre o PIB brasileiro são forjados. Colocou ali uma grande dúvida, falou, só não falaram com todas as palavras, mas disseram, é forjado isso aqui, não tá certo, o Brasil não teve crescimento de 0,6%. A Folha omitiu isso. E a Folha até agora engana o leitor comemorando um tal do crescimento da economia que os estrangeiros não acreditam. Ninguém acredita porque fala, não batem os dados. A gente olha aqui e fala, fazendo na calculadora, o Brasil não cresceu isso aí. O governo Bolsonaro está mentindo. A Folha omite, a Globo omite, o Estadão omite. Por quê? Porque eles são golpistas. Eles estão todos em conluio na área econômica e em qualquer coisa eles vão estar sempre contra a esquerda, contra o PT. Porque a esquerda não é quem paga os anúncios para eles. Quem paga os anúncios para eles, o gordo do anúncio para eles, são os bancos, é o mercado financeiro. E aí sim, é gente da direita. Então eles estão sempre a serviço dos patrocinadores. Quem assina o cheque dá as ordens. E quem assina o cheque para a mídia não é o governo Bolsonaro, não era o governo Temer, nem Dilma, nem publicidade estatal. Quem assina o cheque, o gordo cheque, são os bancos. E é isso. Então a Folha é golpista, sempre foi e sempre vai ser. E tem que ficar nos livros de história para daqui 100 anos, quando estudarem a história, a péssima história do Brasil que aconteceu de 2015 até agora, 2020, 2019, tem que estar lá, golpistas, Globo, Folha, Estadão e a foto do jornalista, para todo mundo saber para sempre. Esses são golpistas, eles têm que entrar no lixo da história, que é o lugar deles. É isso, gente. Gostou do vídeo? Chegou até aqui? Se inscreve no canal, é de graça, já falei, é de graça. E curte o vídeo também, deixa o seu comentário e compartilha a verdade. Compartilha o vídeo para mais gente saber da verdade. É isso, gente. Falou.